Coroa, tiaró, bobô, cuojó, ojoru, ojó, oxê, epoá, iá, alálé, ialé, iadu, iapupá, iepoá, iaró. Bom dia a todos, boa madrugada, na verdade, que é hora de saudar as senhoras da noite, do vermelho, da estrada, do preto e a senhora do amanhecer. Hoje eu vou falar com você sobre Irissum, mas para entender essa métrica do Irissum, eu vou ter que falar sobre Icumojadê. E Icumojadê é ganhar o nome. Só pode falar da morte quem vive. Iossoró, Iku, Tilaé, aquele que vive. Então nós vivemos, podemos falar sobre a morte. E sobre Irissum. No Rio Grande do Sul, o Irissum é o ritual de encerramento das obrigações daquele que partiu. Aonló afibou, foi embora para sempre. Mas na Nigéria, o Irissum tem uma outra conotação. Qual conotação é esta? Irissum, preparar, arrumar para dormir. É considerado Irissum na Nigéria, país Yorubá, na tribo Yorubá. Cada tribo tem a sua sistemática. Os Jejes têm uma maneira, os Ewe, os Efon, os Eba, os Ibo, Hausa, cada um tem a sua maneira. Estou falando da maneira Ibilé, lá na África. Baseado naquilo que a gente ouve por aí, nessas breves histórias que a vida nos oferece. Então vamos começar a estrutura. Existe assim uma grande índice de mortalidade na África. Então a criança, quando ela nasce, ela é aguardada o terceiro, o sexto, ou sétimo ou nono dia, dependendo da tribo e da família. Sendo bem claro, cada família tem o seu ritual próprio e tem o ritual da sua tribo local, né? E tem o ritual regional. Então vamos falar do rito familiar. A criança nascida, né, após cair o ipuim, o bico, né? Esse ipuim é separado em três partes. Uma fica com a mãe, uma é plantada na palmeira, no egiopê ou no dendezeiro, na árvore sagrada daquela família e daquela tribo. Tem isso também. Nem todas são plantadas na palmeira, como outras são plantadas em outras árvores sagradas àquela família, do culto do orixá daquela família. Então existe sim uma diferença entre fazer o axixi, o adjejé ou o irissum. Existem diferenças. Vamos então começar com o irissum. A criança nascida, então, é levada após a queda do seu umbigo ao Oluô, local, seu Babalaô, aonde ela vai dar o Icomojadê, vai dar o Oruco. O Oruco de ordem do orixá daquela criança, do ori daquela criança, do odu daquela criança, triangulação dos seus odus, odu ori, otum odu do lado direito, ossi odu do lado esquerdo, oló odu, o odu do caminho, o odu onã, ou lonã, o odu destino dessa pessoa, e o eri, né, que é o contra-ori, que é o que pode interferir, que é onde vai falar sobre os euós que essa criança tem. Né? A quinta conjunção do Odu dessa criança é que vai falar dos euós que ela tem em vida, coisas que vão
prejudicar o seu desenvolvimento, tanto social, familiar, econômico e espiritual. Então, identificado o oruco espiritual, da ligação dessa criança com o orixá familiar, que a família cultua, com o orixá individual, com o seu Odu individual, o do lado direito, o do lado esquerdo, o Ori, o de frente e o anterior, que é o prejudicial, que dá, identifica o Olo, identifica os EUOs. EUOs teria como proibição que Zila é algo contrário à energia e EUO é proibição, inclusive, de quizilas, por exemplo, os alimentares, vestuários, comportamentais e assim por diante. Mas esse vídeo hoje não é para falar sobre Awon Orixá, Awo Orixá, e sim para falar sobre o ato do arrumar para dormir, Irissum. O Irissum, no Rio Grande do Sul, ele tem uma outra conotação. Conclusão das obrigações daquele que é iniciado no orixá e partiu. No Brasil, nós temos a circunstância de sermos iniciados muitas vezes com idade mais avançada, a não ser pessoas que já nascem dentro do axé, né, que são de famílias de axé, assim como eu, nascido dentro do axé, né, de mãe de axé, de pai de axé, de avô, avó, né, toda a família, né? Por isso cultuamos Ibilé Axé, raiz familiar. Meu pai de santo, pai Nicosig de Oxóssi, ele é das águas de Yamacé Malé, de Salvador, e nós trazemos na feitura essas águas. Mas familiar, nós trazemos o culto de Biavagani Pobé, né, Pobé Niondó, que era o orixá que minha avó trouxe para o Brasil quando veio para cá, junto aos seus familiares, e esse é o culto familiar. Ibilé, Axé, Avagã, Ti, Pobé, Niondó e Iseaô, né? Mas só para ter uma ideia, para exemplificar, né? O tribal vem das águas de Amacemalé, mas o familiar vem das águas de Pobé, né? Dessa qualidade também chamada de Maquindê. Isso é só uma exemplificação. Para entender como funciona o oruco. Então o Olo vai identificar baseado nesse histórico familiar. Tribo e família. Cada família tem o seu próprio orixá em sua casa. O que é o seu protetor, o seu bara, o seu Elegbara, senhor do poder, Elebara, né, que já não se diz mais hoje Elebara, porque as pessoas criaram um certo preconceito, né, eles preferem o Legbara, né, Legba, né, o G som mais baixinho, porque isso também estamos falando hoje por haver com o nosso grupo de estudo, né? Então, cada família tem o seu Legbara particular e tem o seu culto, os orixás familiares. E tem as suas árvores familiares, seus iguis, igui, ibilé, da raiz da família, podendo ser a palmeira ou não, podendo ser o dendezeiro ou não, podendo ser a cajazeira, podendo ser o jacarandá, podendo ser o runti e assim por diante, né? Inclusive, na minha família, a árvore sagrada é a runti, que é a paineira, né? Que é a nossa árvore sagrada,
porque ela produz um tipo de algodão, a paina, que é usado para as famílias do Axóicó da palha. Então vamos voltar a essa métrica. Nascida a criança, levada ao Oluô, este Oluô identifica os Odus, dá as proibições e as quisilas que essa criatura tem para sua vida pessoal e dá o nome convergente ao seu Ori, Odu, e dá os caminhos que essa criatura vai percorrer, que é o seu Onã, seu destino. Então, somente quem pode dar esse tipo de nome de Orukó é o Oluô. Né? Outro detalhe muito importante em Nigéria, na verdade, né? Mas só como gíria, Nigéria. Em Nigéria, somente pai, mãe, avó paterno e materno, tios, tias de sangue direto podem ajudar na construção do nome desta criança. Né? Então, o Orukó, ele é também de ordem familiar. Então, Icomojadê, que é o dia de receber o nome publicamente, esse é o nome da pessoa. Né? No Brasil, se tornou Orucó proibição de Ossoró, de se falar sobre, que é uma incongruência, porque se o nome é gritado no meio do salão, né, e todos escutam, antes era gritado no pátio, no tó, né, grita no meio do salão, todos escutam, depois vira segredo, vira não. Digina, orixá, isso é Aô, né? Dependendo de cada nação também. Né? Então, vamos desmistificar o Orukó. Né? O Orukó tem várias qualificações. Várias qualificações. O Orukó que ele recebeu do Oluô, que é o Orukó espiritual, mas é nome, não vem eco do Oruncó, não, Orukó. Né? Ele vem do Oluô pela identificação convergente à família, pessoa e ser individual. E existe o nome que o avô e a avó, o pai e a mãe decidem que essa criança vai ter, que será público. Existe um nome que é convergente à época que essa Omó nasceu, se foi numa festividade, se foi num rito, se foi num evento muito grande, num xirê. Né? Então ela vai receber um nome compatível. Também o nome, se ela é gêmea, ou trigêmea, ou quadrigêmea, ou quíntuplos, cada um vai ter o nome também da sua chegada no Aie. Né? O que isso tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Vamos amarrar isso direitinho. Né? Então, tem um nome que os seus tios vão lhe chamar, que seria tipo um apelido carinhoso. Tem um nome que sua mãe vai chamar, que é um apelido carinhoso. E tem o nome que o seu pai vai chamar, que também é uma coisa carinhosa e familiar. Né? Esse nome é dito dentro da família, relevando as características que essa criança tem e desenvolve com a vida. Pode ser mutado, acrescido ou reduzido conforme a evolução da criança. Esse é o primeiro nome. Sem ter o nome, a criança ainda não existe. E se ela não existe, ela pode vir a morrer. Tem também nomes para abicus, né? Que são compatíveis ao nascimento pós um aborto. Como na Nigéria existia muita morte infantil, aborto, não existia pré-natal, então não sabiam, por exemplo, de gêmeos, quando ia nascer gêmeos não sabiam. Daí nascia o primeiro, Taiô, depois vinha o segundo, Carrindê, né? E assim por diante.
Então, o nome Abiku vinha após a mãe ter perdido um ou mais filhos, e essa criança que conseguia nascer recebia um nome especial, né? Tipo, fique que serás mimado, não existe mais mortalha para você ser enterrado, e assim por diante. Né? Então, existem várias nomenclaturas para uma única pessoa. E tem um Orukó, né? Só um pouquinho. O Apadi, Oruko Apadi, que é o Oruko Oriki, que daí vai contar toda uma história, se a criança nasceu numa festividade, como ela nasceu, se quando ela nasceu ela trouxe progresso à família, daí é Oruko Oye, Oye, né? E tudo o que aconteceu referente àquele nascimento. Se ela já nasceu com um título familiar de nobreza, se quando ela nasceu os pais dela receberam uma nomeação ou algo de prestígio, né? O pai se tornou general, a mãe se tornou médica, ou nasceu já destinada a ser coroada, a demolar, né? Que nasceu com coroa de honra, né? Então, existe tudo isso nas nomenclaturas. Só o Oluo pode dar nome. Sem nome, a criança não pode receber os ritos. Então, Icomojadê trata-se da apresentação desse espírito que veio habitar na Terra. Agora começa o babado do Iriçum. Né? Veio habitar na Terra e ele precisa ser apresentado a todos os elementos que nesse novo universo que ele está conhecendo, ele precisa se familiarizar. Então, existe esta cerimônia, chamada Icomojadê. Também pode ser transferido para o afro-católico como batismo. Né? O batismo da criança, que acontece 6, 7, 9, 12, conforme sua tribo, mas normalmente após a queda do umbigo. Caiu o umbigo, partido em 3 partes, levado um para a palmeira, um fica com a mãe e um vai pro ebori, o ato de cobrir a cabeça. Na verdade, é ibi, porque a criança é o ato da sacralização do nascimento. Se colocava assim a moeda de prata, né, que tem a ver com isso, ir hoje, um dia, nessas mantegueiras de bori que coloca moeda, os 8 búzios ao redor, né, para fazer ebori, bori, olori, são coisas diferentes. Ebori, dar de comer, olori, fazer o ori, aquele que está no topo da cabeça, olori, e bori, bori, cobrir a cabeça. Não é dar obrigação, é só cobrir a cabeça. Pode cobrir a cabeça com fez, né? Então, feito a divisão, feito a nomeação e as nomeações, todas que a família vai dar, inclusive Oriki, né, que é louvação, exaltação a respeito daquele nascimento e daquela criança. Então a criança vai ser apresentada aos elementos. O balé, aquele que apresenta a criança para a terra. Né? Não tem a ver com balé, como nós estamos acostumados a ouvir de balé, Casinha dos Mortos e balé. Né? E balé é o cemitério familiar, que eu também já chego nesse assunto, que está dentro desse contexto. Então, o balé vai apresentar essa criança. De que maneira? Existem 3 atos. O primeiro ato, o balé, se apresenta e fala sobre os pais. Fala sobre o pai, porque é uma sociedade
patriarcal na Nigéria. Depois fala sobre a mãe, fala sobre a família do marido, sobre o pai do marido, sobre o avô do marido, sobre o bisavô do marido. Eles dão muita importância para a tradição familiar. Então, depois que ele fez toda essa apresentação, vem a segunda parte. Ele vai apresentar os elementos. Que elementos são esses? Água potável, água de mar, sal, azeite de dendê. Aliás, sem azeite de dendê, nenhuma criança pode receber o nome na Nigéria. O azeite de dendê é um agente espiritual poderoso, é popupá. Ele é o agente poderoso que liga a criatura à terra. Sem isso, ele não recebe nome. Não pode faltar azeite de dendê. Né? Iorim, mel, iquerê, cana-de-açúcar, e ali é todos os elementos. A carne, o heron, e o ejá, o peixe. Também é servido um acaçá amarelo, né, que tem um nome específico, né, ou um acassé, eboacassé branco, fum-fum, o acassé, o algodão, né, o mariô, a palha da costa. Então, todos esses elementos são dispostos em uma grande mesa, aonde o Bara apresenta os elementos para as pessoas que ali estão. Eu ouvi dizer, e já presenciei um ritual desses, que as mulheres ficam do lado direito e os homens ficam do lado esquerdo da mesa aonde o Bara está presidindo o Bale. Desculpa, não é o Bara, é o Bale está presidindo o Icomojadê, o batismo. Então eu fico de um lado e do outro. Quando eu assisti isso, eu não entendi muito bem e depois eu vim a entender isso muito depois, graças ao professor Olukovander. Professor Olukovander é redundância. Olukovander, né, que ao estudar Yorubá com ele, eu entendi certas coisas do Icomojadê. Né? Então eu faço uma menção honrosa ao Olukó. Né? E então as mulheres ficam do lado direito, os homens do lado esquerdo, a mesa central, o barlé na ponta. Do lado direito, nos braços da mãe, ali está a criança. Então o Bale apresenta todos esses elementos para as pessoas, mostrando que ali tem tudo. Isso quer dizer, ele está supervisionando se toda a família cooperou e colocou todas as coisas que foram pedidas para o Icomojadê. Então ele não está apresentando, ele está conferindo. Terminou a conferência, o que ele faz? Ele começa a falar sobre cada elemento. Sobre a água do rio, sobre a água do mar, sobre o sal, sobre o dendê, sobre o obi, sobre o orobô, sobre o ejá, sobre o herã, sobre o ebô, sobre o acaçá, sobre o acassé, sobre as frutas, o mangaró, sobre os pós, efum, ossum, uage, sobre as penas, todas, ecodidê, alucó, aro, leque-leque, sobre as folhas que ali estão. Né? Esse é o Icomojadê público. Depois existe a outra parte do Icomojadê, que é sagrar o ubi junto do ipim, do umbigo, e fazer o apoerê ou o bori dessa criança, que é a primeira ligação que ela vai ter, e é colocado o seu primeiro ilequé, fio, compatível à família que ela representa, ao seu orixá, e se ela tem o seu caminho de honra, ela já recebe o seu fio, né, de Ojoie, para demonstrar a realeza dessa criança.
Feito a apresentação, o Oriki sobre os elementos, começa o Icomojade em si. Ele vai apresentar a criança aos elementos, falando dessa maneira. Por exemplo, Irequere é o... Aqui está o Irequé. Ele vai te proteger, ele vai te dar doçura, ele isso, ele aquilo, ele aquele outro, e vai colocar no lábio da criança. Ele vai fazer um contato dos elementos com a criança. Feito isso, todos os elementos apresentados, é feito um canto, o culumbo. Culumbo, iê, culumbo, iê, culumbo. Culumbu seria tremer, né? Mas na tradução para o nosso português seria embalar. A mãezinha, iê, te embalará. Te embalará docemente para a direita. Depois é cantado, a criança, o pai pega, culumbu, iê, culumbu, babá, babá, culumbu. Ele vai te ninar para a esquerda, vai te proteger. Então, é uma aliança que está sendo feita com o espírito que está vindo viver neste mundo, através daquela mãe, no corpo desta criança, através da família deste pai, que veio viver no Aie. Ela está sendo apresentada e sendo dado garantias que ela não vai ser violentada fisicamente, sexualmente, que ela não vai passar necessidade, que os elementos estão ali para servi-la e protegê-la. O obi, o orobô, o azeite dendê, o mel, os pós, as penas e assim por diante. E vai ser feito oriques de louvação, aonde os elementos vão ser oferecidos e destinados a essa criança para que tragam progresso, felicidade. Quando se fala, por exemplo, do Irequé, né? Irequé vai te proteger, tua vida será doce, terá um bom destino. Esse é um ato muito bonito, né? Porque, na verdade, a criança vem de um outro universo aquático, aonde ela nasce, passa a viver de oxigênio, respirar, né? É falado sobre o ar, sobre a terra, todos os elementos. É uma cerimônia muito bonita. Então, terminada essa cerimônia, apresentados, os pais se balançam, fazem tudo, né? Feito daí o banquete em prol dessa criança, onde todos levam e recebem todos os tipos de elemento e todos os tipos de comida. Aonde entra o Irissum nisso tudo? Bem, Irissum, arrumar para dormir. Quando a criança nasceu, ela trouxe o Agbaba, vamos lá, herança dos ancestrais, através do Ipori. Ipori é a placenta da mãe, que protegeu o feto durante o período que ele esteve na sua barriga. Este Ipori é a primeira morte. Okonku é a primeira morte. Okonku, omode, obinim, owokurim, menino ou menina, criança, menino ou menina, teve a sua primeira morte no nascer. Este Ipori, esta placenta, é feito um ritual chamado arrumar para dormir. Arrumar para dormir a herança do Agbaba, Ayaya, um lá que ele trouxe no seu Ipori. Aonde é feito este ritual? Vê-se o seguinte: normalmente as comunidades rurais mais tradicionais, que tinham seu culto particular, elas tinham o seu balé, o seu cemitério. Aquele que ganhou nome
que faz parte de um ebé, de uma sociedade, de uma tribo, ele tem para onde retornar. Inclusive, no Icomojadê, o Baalé, fala o seguinte, que o dia que chegar o teu momento de partir, tu terá a terra dos seus ancestrais para descansar. Né? É um costume iorubano e de outras nações também, outras tribos. A criatura desencarna e o seu corpo é depositado no balé da sua família, no Eleiku. Na verdade, nós generalizamos aqui no Brasil como balé, né? Por causa de Oiabalé, por causa de balé e balé, seja a forma que dizerem, tá certo igual, né? Então, as criaturas têm para onde retornar. Retornam para a terra dos seus ancestrais. Na escravidão aqui no Brasil, houve muitos negros que se suicidavam comendo terra. Isso é um ato bem grotesco, até assustador pensar. O desespero era tão grande que eles comiam terra para poder voltar para sua terra natal, que também é um outro ato ligado ao Irisum. Porque é plantado a placenta, o ipori, na casa Elaiku da família. Ele não vai para a floresta ser comido pelos bichos. Ele não vai ser jogado numa vala. Ele tem família. Ele tem história. Ele tem quem zela por ele. Ele tem quem o mimou e o embalou. Por isso o cântico do Kulumbu, ele é muito mais profundo do que o simplesmente vamos ninar e zelar por ti ou vamos ninar e te proteger. Tem todo um histórico poderoso por trás disso. Então, arrumar para dormir. A primeira morte, Okonku, a morte do Agbabá, lá dos ancestrais que veio junto da placenta, enrolado em determinadas folhas. Não vou discutir aonde. Cada lugar tem o seu método, cada família tem o seu método. Muitos usam o Euelará, Damobá, a Cocô, né? Mamona, folha de fortuna, boldo, folha de acocô, folha de locô, folha de figueira, folha de runti, né? Da paineira, a cassé runti, né? O algodão da paineira, os axóicós, o mariô e assim por diante. Então, dentro do espaço familiar deste ebé, sociedade familiar, e bilé, tem um lugar aonde é depositado os iporis da família, né? Que é, então, ali que é arrumado o ipori para descansar. Os ancestrais cumpriram a sua parte de proteger dentro do útero a criança, da mãe alimentá-lo com seu próprio corpo e com sua herança genética, e ele nascer e sobreviver. A criança sobrevive morrendo uma parte dela, que é o ipori, que é ligado aos seus ancestrais. O umbigo é o que liga a criança à vida e à mãe. Por isso ele é partido em três, uma parte vai para a palmeira ou para a árvore compatível daquela família, aonde a criança vai estar protegida pela família, pela árvore familiar. Ou então é plantada mais uma árvore, se o espaço aré, o espaço mato dessas pessoas é grande, é plantado mais uma árvore onde essa parte do umbigo também é plantado. Uma fica com a mãe, para ter ligação sempre com seu filho, né? A cultura iorubá é de grande respeito com relação aos ancestrais e aos mais velhos, a pai e mãe. Existe muito respeito, o que já hoje em dia, mesmo em África, já se perdeu muito, mas ainda no método
e Billy ainda existe muito respeito. E a outra parte é feita por o seu Ori. Feito o arrumar para dormir, com as folhas compatíveis, são colocados todos os elementos a Jé, um Jé, lá, Echés, cortados Epoá, Akiko, Epoá, Die, Epoá, Agutá, dependendo da família. E lá é feito o ritual do arrumar para dormir. E daí lá o ancestro que fez a sua missão, cumpriu sua missão, vai descansar. Sum, dormir. Iri, arrumar, ajeitar, organizar, preparar. Preparar para dormir. Colocou o ancestral para dormir, a criança está viva, ganhou nome, ganhou terra, ganhou água, ganhou os elementos para lhe proteger, e o dia que ela partir, ela terá o lugar de descanso, que é dentro das terras familiares. Normalmente, na Nigéria, existe um compartimento abaixo das casas aonde são plantadas os corpos das pessoas, dos familiares, viu? E no caso de Abiku, né, a nomenclatura Abiku, muitas vezes pode se fazer uma alusão ao avô que retornou, né? Babatunde, o pai voltou, e a Tunde, a mãe retornou, e assim outros nomes também para os reencarnados, Atunua. Então tem tudo a ver nome, Oruko, as qualidades de Oruko, que são identificadoras, tem reencarnatória, Tunde, né? Atunua, Atunaye, tem a Abiku, que nasceu para morrer ou pós-mortes e tem que ser seguro na Terra. Essa é a função do Bali. Segurar esse espírito na Terra através do ritual do Ikonojade, de dar o nome, e de arrumar para dormir o ancestral, Ereissum. No Brasil, principalmente aqui no Sul, já presenciei muitos, já ajudei muitos, existe todo um ritual daquele que é feito de orixá, recebeu, aqui a gente chama não feito, sim pronto, recebeu seus orixás, tem os seus rituais, cada um conforme a quantidade de santos assentados, conforme o cargo, o joie, o oiê que ele tem, é feito um ritual. E esse ritual, aqui no Rio Grande do Sul, chama-se Irissum, que faz menção ao arrumar para dormir dos ancestrais africanos. As comidas aqui são colocadas tudo que a boca come, todas as oferendas dos orixás daquela pessoa. Existem cantos específicos fazendo alusão ao orixá e ao egum ao mesmo tempo, e o encaminhamento para a sua morte, levando tudo que a boca come, tudo que é do orixá, e feito todo um ritual. Na entrada existe água pura, água com cinza coloral, com sal, com erva mate, com carvão, né? Porque nós aqui passamos a conhecer o age há 20 anos, né? Então já não era um costume. E palitos. Os palitos têm a ver com o luto, quebrar a árvore de ligação daquela criatura com a árvore familiar. Mais ou menos isso. Né? Teria que fazer uma especulação filosófica bem maior. Mas quebrando então o Atori, a Tori é uma vara ou uma vareta, quebrando. No ritual Abiku também se quebra os palitos para se desligar o Abiku da criança morta, no caso. Então, assim, entra-se no Irissum, se molha as mãos
para mostrar que está com as mãos limpas. Né? Apresenta a mão, frente e costa, lavou a mão, molhou as mãos. Cinza, carvão, café, carbonato, salmoníaco, bicarbonato, depende da casa, vinagre, né? Que vai te dar uma certa neutralidade no lidar com o legume. Passa os palitos, se quebra e joga dentro daquela água, que isso depois é feito despachado. Depois que saem os sacos. No iriçum são arriados todos os orixás da pessoa, cortados suas obrigações, quebrados suas obrigações e são feitos os sacos, como chamam aqui. Esses sacos levam para os orixás de água, de mato, de fogo, de rio, são feitos sacos. Né? As roupas rituais religiosas, os axobi, axebi, roupa da família, roupa de santo, são rasgadas, os seus fios são rebentados, são feitos sacos, cantados certos corins e são embalados e levados. Assim como acontece no nascer para ganhar o nome e é arrumado para dormir os ancestrais, o morto é arrumado para dormir. Feito o enterro, né? Feito o enterro tradicional, depois marcado pela família, tempo de conseguir os elementos, pelos irmãos, pelos filhos de santo dessa casa, e daí é arrumado o iriçum, aqui no Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina, Argentina, né? É um evento que está bem espalhado. Feito todo esse ritual, cantado, muitas casas dançam de sapato, dançam ante, se dança anti-horário, por isso se dança horariamente, de sapato ou de costa, é retirado, levado iriçum, despachado nos reinos compatíveis. Isso é quebrar o adocho que a pessoa carregava da feitura do seu santo. Em corpo presente, não sei se hoje em dia ainda as pessoas fazem, mas antigamente se ouvia muito falar, né? Raspava o farim no meio da cabeça, se fazia curas, sola de pé, omoplata, peito, né? E se cortava ali. O pombo foi o primeiro que nos ligou ao orixá e é os que nos leva o nosso espírito para Onibodê, no primeiro Orum, para sermos julgados e sermos encaminhados no nosso Orum. Isso eu vou falar bem no final, nos últimos vídeos, sobre a Djedje e a Xexê. Então aconteceu esse evento do Isum, foi despachado, se é jogado antes para ver se alguma pessoa vai ficar com herança, se o orixá vai partir junto com a pessoa, ou se vai ficar para cuidar daquela família que ele é o representante, ele é um babá um lá, o maiá um lá, o mais velho, o ancestral responsável. Né? E aí, feito tudo isso, recolhe e fecha essa casa durante um ano, 3 meses, 6 meses, depende do fundamento de cada lugar. Na Cabinda, por exemplo, que tem a ver com Camuca e Bara, eles podem, se Xangô estiver comendo, pode fazer o iriçum e estar tocando um xirê ao mesmo tempo. Isso é compatível ao fundamento dessa nação. Né? Outras nações acham isso errado, mas cada um na sua. Né? Ignatobi, Oconcon, Ecaré. A árvore é bem grande, viu? Dá cada um no seu galho, então cada um que se meta com a sua vida. E se antes de falar mal, vá lá e pergunte por que funciona assim. Né? Talvez você acresça um pouquinho de cultura na sua vida. Então, feito o ritual do Iriçum, fechado a casa por 6 meses, 1 ano, 3 meses, daí segue a vida aquele que vai ser sagrado, coroado, que vai ficar no lugar deste que partiu, assumirá
toda aquela família. Em África, isso acontece após o axixê ou após o adjé. Aqui no Brasil, Salvador, Rio, existe axixê. Salvador, poucas casas ainda fazem o adjé, que é o ritual dos caçadores, que daí tem a ver com outro fundamento. Então, feito isso, Rio Grande do Sul, Irissum, ritual final do encaminhamento daquele que partiu para sempre, um Lofbo. Então, aqueles que estudaram dizem, porque está errado ali no Rio Grande do Sul, que eles dizem Irissum, Irissum não tem nada a ver, é o primeiro ato que é feito quando a criança nasce. Tem a ver, porque as comidas são replicadas, né? Tanto as oferendas de orixá, como as comidas a Jeomã. Porque no batismo, no Icomojadê, África, é apresentado à criança todos os elementos. E quando ela parte, é feito um outro ritual, lá, que é o axixê. Aqui nós replicamos o Irissum como do Icomojadê. Porque o ancestral que foi plantado no Ileiku, no Ipori, na placenta, enrolado em folhas compatíveis a cada família, ele recebe a porção dele para ir dormir em paz. Então, o nosso Irissum aqui no Rio Grande do Sul tem a ver com Icomojadê, com a apresentação dos elementos e a satisfação que eles dão ao ancestral. Balé, balé é familiar, né? Na Díria, tu tem aonde retornar para o solo dos teus ancestrais e ser lá sepultado. Quando tem um balé, é um cemitério familiar, pertencente àquela tribo, àquela nação, àquela casa, ou aquele axé, como você preferir. Então, gente, antes de dizer tá tudo errado, não. É balé de alma e co-balé. Gente do candomblé, que nem eu, muita gente do candomblé adora dizer, porque lá não estou aquela loucuragem com balé, balé de morto. Na África também tem, viu? O balé deles é família ancestral. Os babás é outro assunto. Babá quem viveu, né? Como o bambochê, a bolá, jequijibei, etc. Esse é outro assunto. Como também os filhos de Oiá, que são ligados ao Atcheché. Como os filhos do Alapini, que são ligados ao culto Oió de Xangô. Então, cada lugar, cada tribo tem sua sistemática e sua maneira. Então, não vamos falar mal do Irissum, porque muitos de nós talvez precisem receber essa última despedida e com a mesma consideração que estiveram ou não em vida. Tá, gente? Africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes, unidos pelo axé. Do lado do balé, onde é dada a satisfação e plantado os iporis, não os corpos, existe uma casa, ele é Almon, que é a casa das cores. A casa das cores são os elementos que são apresentados para todos os nascidos. Penas, pós, favas, sementes, minerais, feijões. Ali naquela casa mora o poder dos ancestrais que é transferido de um para outro, que vão nascendo e vão representar a família. Irê bênção, Irê tem mais a ver com coisa boa, né? E uma bênção, a primeira bênção é o nascimento. Depois tem as outras bênçãos, beleza, educação,
fé, gratidão, respeito, dinheiro, saúde, longa vida. Esses são os muitos irês que ficam nessa casa, né? Awon Ilé, casa das tintas, casa das cores. E atrás dela fica a satisfação dos ancestrais, que é a casa dos Iporis, né? O Ilé Ipori, Ilé Cuipori, aonde os ancestrais vão descansar. Seria como um balé aqui no Rio Grande do Sul, aonde está seguro ou plantado o axé do ancestral que partiu e ficou sendo cultuado. Com relação à missa, para mim não esquecer desse pequeno detalhe, que eles chamam de missa, né, que é chamado em África de axixê, né, axixê anual. Né? Existe um mês na África que é dedicado ao culto de Egum. A festa do Babá, dos Eguns, dos grandes chefes de Estado, cidade, família. Então, é a festa dos ancestrais. Né? Aqui no Sul, chamamos de Missa de Egum, né? Aonde é feito todos os cânticos aqui no Rio Grande do Sul, convergentes a Orixá e a Egum, em nome de uma determinada pessoa, e é feito uma comida comunitária com as aves do orô, do sacrifício, né? E as outras comidas que o falecido gostava, etc. e tal. Isso é uma homenagem para o falecido. Então, assim, esse lado muito místico da coisa, né? Ai, porque a missa, porque não, é uma satisfação. A Igreja Católica dá missa de sétimo dia, de mês, de 3 meses, de ano, de 2 anos, de 3 anos. Nossa religião também. Né? Então a gente faz isso. Aqui é chamado missa, Salvador é chamado axixê, na África é também achijé ou axixê. Tá? Só para fazer esta vírgula, para não ter que fazer um vídeo de complemento. Gente, começamos com Irisum. Vamos seguindo e depois vamos arrematar, alinhavar e costurar esse babado bem feitinho.